Olá, tudo bem? Graça e paz. Que Deus te abençoe nesse dia, mais um momento com Deus. Hoje vamos estar aí efetivando essa gravação. Você que nos acompanha nesse canal, que nos dá o privilégio de semear a palavra de Deus, não só aí através da, desse canal do YouTube, mas você também compartilha com outras pessoas e muitas pessoas são abençoadas e alcançadas. Nós estamos no propósito 100 dias de oração e hoje no Salmo 50 dias de oração. E a gente está no meio desse propósito, onde neste salmo eu vou estar meditando com vocês. Eu separei aqui essa mensagem, diz: Deus fala, um chamado à verdadeira adoração. Nesse Salmo 50, eu coloquei aqui como um tema: Deus não se agrada de rituais vazios, mas busca um coração sincero e obediente. Quando vamos à congregação, ou como vamos adorar o Senhor como igreja, a gente chama de igreja, nós temos que ter realmente o nosso devocional, o nosso culto a Deus com toda a reverência e com todo o temor, sabendo que estamos indo diante do Senhor para lhe oferecer culto. E muitas das vezes a gente não tem esse entendimento, não se percebe disso. A gente às vezes vai ao culto e está oferecendo uma oferta tipo Caim, que Deus não recebe porque estamos fazendo de qualquer jeito. Estamos indo para adorar a Deus somente com uma programação de agenda ou com alguma atividade da igreja, mas na verdade cada culto, seja na célula, seja na congregação, seja em casa, é de total reverência e levar o melhor para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aqui, dentro dessa estrutura de pregação, de ministração, aqui nos 50 dias de oração, Deus é o juiz, Deus é o justo juiz que se manifesta. No verso de 1 a 6, vai falar sobre isso. Eu tirei 3 pontinhos interessantes aqui. No primeiro, desse Salmo 50, Deus convoca a terra inteira, dos extremos do mundo. Ele convoca a gente para adorá-lo. E isso é uma chamada para os discípulos. Multidão não adora, multidão só quer milagre, seguidor só quer milagre, mas discípulo adora. Então a gente precisa ser discípulo de Cristo de fato, porque o discípulo faz a vontade do seu Senhor e conhece a voz do seu Senhor. Também destaquei aqui, ele não está em silêncio, ele vem em glória e fogo como juiz. Nós sabemos que Deus está falando constantemente aos seus filhos, e aqueles que são filhos, que são discípulos, ouvem a voz do Senhor e sabem que todos os dias, se mesmo estando na congregação, na célula, ou estando sozinho, em qualquer ambiente que seja, está prestando adoração a Deus através da obediência à sua palavra e daquilo que já aprendeu. E procura se aperfeiçoar mais. E como é que você está? Você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo aquilo que Deus está falando através da sua palavra? Ou simplesmente está sem poder enxergar, ouvir e entender? O julgamento começa com o seu povo, não com os ímpios. Deus, ele vem cobrar os filhos. Então, quando somos filhos, Deus nos cobra através da liderança, através da sua palavra, através de chamadas ali do Espírito Santo, que vai incomodar e impactar. O discípulo sabe que vai doer, que tem que abandonar aquela prática, mas ele prefere fazer a vontade do Senhor do que a sua própria vontade. E isso, às vezes, a gente vive num mundo hoje onde toda vez que alguém é levantado para falar uma palavra para nós, a gente fica assim, mas essa pessoa vem chamar minha atenção. Não, não é a pessoa. É o Senhor Jesus usando os seus servos e servas para nos instruir e orientar. O problema, muitas das vezes, é que a gente não quer ouvir, a gente quer fazer aquela coisa mirabolante. O anjo vai descer aqui, vai falar comigo. Olha, o Senhor mandou eu falar contigo, ver uma luz. O Senhor, ele manda a gente ensinar aquilo que aprendemos com ele. Claro que uns com os outros vamos estar ensinando, trazendo a palavra, e precisamos ter um espírito ensinável, porque isso traz maturidade e crescimento. Isso é da vontade de Deus. O que eu tiro nesse primeiro ponto? Deus observa como adoramos, não basta estarmos presentes, precisamos ter um coração sincero. Coração sincero é falar diante do Senhor aquilo que está sentindo e deixar-se ser moldado
e tratado. Não deixar a mágoa, o rancor, o pecado, a tristeza, tudo aquilo que desagrada o Senhor permanecer no coração. Deus corrige a adoração hipócrita, versos 7 ao 15. Deus repreende Israel. Eles oferecem sacrifício, mas com o coração distante. Não adianta eu prestar culto ao Senhor e meu coração está voltado para outras coisas. Meu coração tem que estar totalmente rendido ao Senhor e querer realmente mudança dentro da luz da palavra. Deus não precisa de bois nem de cabras. Tudo já é dele. Então, querido, tudo que oferecemos ao Senhor, seja dízimo, seja oferta, seja bens que a gente doa, qualquer coisa, é dele. Nós somos os mordomos. Às vezes a gente cai no erro de dizer, não, isso aqui é meu, eu adquiri. Não, isso não é nada nosso. Nós somos mordomos do Senhor. Ele deixa que a gente cuide. Sejamos pessoas que venham zelar por tudo aquilo que ele criou. Então, a gente precisa ter esse entendimento. E o que ele quer? Gratidão e confiança. Você confia em Deus? Confiamos realmente em Deus? Somos gratos por tudo que ele tem feito? Ou será que estamos caindo no erro, como teve no Antigo Testamento, o povo hebreu, que vivia murmurando, via os milagres, adorava e depois reclamava, murmurava, se tinha saudade do Egito, do pecado, da vida lá de escravo? Isso vai uma reflexão para cada um de nós. O que eu tiro aqui nesse ponto? Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas é bem interessante. Deus quer nossa gratidão e obediência, não apenas rituais. Ele deseja relacionamentos, não formalidades. Ele quer se relacionar, ter um tempo de qualidade, sentar-se à mesa, estar junto. Isso é extremamente importante. O aconselhamento do Senhor, aconselhamento pastoral, se submeter realmente àquilo que Deus está falando. E tudo isso, irmãos, é importante para o crescimento do reino e o crescimento da pessoa realmente ali diante do Senhor. Crescimento em obediência, em temor, em sabedoria, e não ficar com mágoas, com tristeza, com rancor. Tudo isso a palavra de Deus nos confronta. Jesus pagou um alto preço. Estamos no segundo dia aqui, após foi comemorado a morte de Jesus. Ele ressuscita, aleluia, para nos resgatar do império das trevas. Terceiro ponto, são 4 pontinhos. Deus condena os ímpios religiosos, verso 16 ao 21 do Salmo 50. Há aqueles que falam da lei, mas vivem na prática do pecado. E também eles pensam que Deus é com eles, mas ele trará juízo. Então muitos pensam aí que falando da lei, falando da Bíblia, mas continuam de forma escondida, entre aspas, dos homens, mas de Deus não, continuam na prática do pecado. Acham que Deus não vai descobrir, ou que Deus já não saiba, e que isso não vem à tona. Essas pessoas pensam que Deus é com eles, mas não é. Ele trará juízo também, porque Deus é justiça. Então, o que a gente traz aqui? Palavras bonitas e conhecimento bíblico não substituem uma vida reta. Integridade importa. Eu estando na presença de pessoas do Senhor, estando ausente de pessoas, mas não ausente de Deus, vamos ter a mesma prática. Muitos se levantarão contra os eleitos de Deus, contra os filhos de Deus, e levantarão calúnias, como nós vimos aí o povo lá falando para Jesus, crucifica, liberta Barrabás e crucifica Jesus. Ali Estevão, que foi apedrejado simplesmente porque era cristão. E quantas vezes ali, quando Jesus ressuscita, os sacerdotes, conhecedores da lei, foram lá pagar os soldados para dizer que os discípulos foram de madrugada e roubaram o corpo de Jesus para dizer depois que ele ressuscitou. E essa mentira perdura até hoje, por isso que tem alguns que ainda esperam o Messias. Amados, sempre vai haver pessoas que vão mentir. Os irmãos de José mentiram, dizendo que ele foi morto aí pelas feras ali, tudo mais, trouxeram só roupa para o seu pai. Então, queridos, não se engane. A mentira vai estar sempre presente, tentando denegrir a imagem e a dignidade daqueles que servem ao Senhor. Só que os que servem ao Senhor, Deus está vendo a integridade e livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, livrará de todos esses laços, como ele sempre tem sido feito pelos seus filhos aí. E o detalhe, essa morte aqui é pífia, não vale nada.
O problema é a morte eterna, longe de Jesus. Por isso que a gente deve fazer sempre o melhor. Se tem aí no teu coração algo que precisa pedir perdão, peça. Se tem algo que precisa confessar, confesse. Se tem algo que precisa se consertar, conserte, porque não adianta ir para vários lugares se não tiver íntegro diante de Deus. Não adianta, a adoração não sobe. O caminho da salvação e a verdadeira adoração, versos 22 e 23. Deus adverte, quem vive sem considerá-lo será despedaçado. Então a gente tem que ter a verdadeira adoração para adquirir a salvação. A verdadeira adoração é aquele que realmente está sendo transformado de dentro para fora através do Espírito Santo que entrou, bateu na porta de Jesus e a pessoa deixou entrar e está deixando moldar a sua vida. Mas há uma promessa, a gente sabe que essa promessa é a salvação. O verso 23 fala: aquele que oferece sacrifício de ações de graças me glorificará. Tudo que temos do Senhor, cada culto devemos oferecer ações de graça, pelo alimento, pela saúde, pela família e por tudo aquilo que temos recebido do Senhor. O que eu tiro aqui, nesse momento, como exemplo? Adoração verdadeira leva à salvação. Gratidão e retidão abrem caminhos para vermos a salvação de Deus. Concluo aqui esse salmo dizendo o seguinte: o Salmo 50 é um convite ao autoexame, se autoexaminar, não condenar o outro, mas se autoexaminar, olhar para si. E a palavra de Deus nos coloca, nos confronta a pregar para nós mesmos, olhar para nós. Deus quer mais que atos exteriores. Ele busca um coração grato, sincero e obediente. Temos um coração grato? Temos um coração sincero? Somos obedientes à palavra do Senhor? Ele é o juiz, mas também o salvador daqueles que o honram com sua vida. Honre ao Senhor com a sua vida. Hoje o nosso vídeo praticamente foi o dobro do que eu estou acostumado a falar, mas esse vídeo no sábado de aleluia é para a gente refletir e ver como está a nossa vida com Deus, como está a nossa caminhada com Deus. E eu te convido hoje para pedir perdão para o Senhor por tudo que aconteceu, por tudo que já tem rolado aí que desagradou o coração de Deus. E peça ao Senhor uma oportunidade para que haja uma reconciliação, unidade, crescimento, e você possa realmente fazer a vontade do Senhor. Aceite a correção quando for necessário. Adore sempre. Seja grato em todos os momentos. E claro, tudo que acontecer, analise as Escrituras. Não permita ser enganado por vento de doutrinas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique em paz e que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder sobre sua vida, na sua vida e através da sua vida Ele faça grandes coisas para semear a semente do Evangelho de vidas sejam transformadas através do seu testemunho. Um abraço, pastor Márcio. Fique em paz, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.